Você quer ouvir falar a respeito das instruções de Deus que vão te dar uma vida diferente, de atitudes diferenciadas e com um resultado próspero, promissor, feliz e alegre? Então acompanhe a gente nesse vídeo. Dentro de 30 segundos a gente volta para compartilhar uma palavra muito poderosa que pode transformar a tua vida a partir de agora. Daqui a pouquinho. Adoração e louvor subindo, e o poder e a unção descendo sobre nosso povo. Na AD Recanto somos Assembleia de Deus. Vem pra cá você também, adorar o nosso Salvador e Rei dos Reis. Quero dar as boas-vindas agora a todos os irmãos e irmãs e todas as pessoas, nossos amigos e amigas que estão acompanhando esta transmissão ao vivo. Nós temos uma palavra especial para transformar a sua vida. E o objetivo do Evangelho é trazer as boas novas de Deus, uma boa notícia para transformar a vida de todo mundo. E a frase que eu começo aqui para você é o seguinte: quando Jesus disse, "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância", ele estava falando a mais pura verdade. Esse é o grande objetivo de Deus, trazer a sua criatura, o ser humano feito à sua imagem e semelhança, de volta para o convívio dele, para que as portas da bondade e do poder de Deus se manifestem na vida de cada pessoa. Eu quero convidar você a ler nesta hora 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é um livro espetacular, é um capítulo todo completo, profético. Ele tem instruções poderosas e promessas muito valiosas também. Mas nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Só o versículo 23 pode ser, mas o 24 também é muito bonito. Então vamos lá, acompanha aí na tela. "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." E o versículo 24 diz, "Fiel é o que vos chama, o qual também o fará." O que é que ele vai fazer? O que ele fará? Ele vai conservar plenamente irrepreensível o seu espírito, a sua alma, o seu corpo para aquele dia especial da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós erramos porque somos falhos, mas muitos de nós, muitos entre nós, erram por orgulho, por teimosia, porque não aceitam se submeter a nada, porque não gostam de sair perdendo, porque não aceitam quando alguma coisa os envergonha. Eu estava lendo hoje uma palavra, uma reflexão de um pastor, e ele dizia, o sábio verdadeiro é aquele que aceita conselhos, e isso é bíblico. Mas ele falou outra coisa, santo é aquele que confessa pecados. É porque para ter essa atitude a gente precisa ter humildade. E a humildade é a chave de tudo. Por isso Jesus deu o exemplo quando ele estava com seus discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos e de forma tão humilde, tão serena, ele fez o papel que naquela época os escravos faziam. Quando a Bíblia fala de servo naquela época, ele tinha muitos servos e servas. Ela está falando de escravos. Alguns recebiam um salário diferenciado, alguns eram mais bem tratados, mas era uma forma servil. Não era um emprego como os de hoje, com carteira assinada, com alguns direitos, né? Não tinha esse privilégio que nós temos hoje. Se o patrão maltratar um funcionário hoje, ele pode ser processado e condenado a pagar uma indenização milionária para o seu empregado, não é assim? Naquela época de Jesus, não. E naquela época, quando umas pessoas andavam, não tinha asfalto, né? Eles caminhavam de um lugar para o outro, chegava na casa de alguém e entrava. Era costume, por educação, o servo daquela casa, o empregado que estava ali,
corria para as visitas e se abaixava e lavava os pés das pessoas com uma bacia de água, com uma toalha. Era um costume e mostrava educação e bom respeito. Era como se eu estivesse dizendo assim para a pessoa: seja bem-vindo na minha casa, eu te respeito, eu estou te honrando. E quando Jesus chega com os discípulos num local, Jesus, o mestre, ele mesmo pegou a bacia de água, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro, naquela hora, por causa desse contexto todo, Pedro disse assim: que é isso? De jeito nenhum, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés? Jesus olhou para ele e falou assim: se eu não lavar os teus pés, você também não tem parte comigo. Pedro imediatamente, Pedrão, né, todo explosivo, a reação dele era na hora, muito espontânea. Então Pedro: peraí, Senhor, não só os pés, mas me lava inteiro, me lava o corpo todo. E Jesus falou assim: não, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Irmãos, a palavra traz fé, a palavra liberta, a palavra é a verdade, a palavra é luz, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra nos aponta as instruções que precisamos seguir para termos esta vida e vida em abundância, para nos mantermos santificados para o dia em que Jesus vier nos buscar. Ocorre que muitas pessoas estão falando assim: tá, todos esses sinais que nós estamos vendo, guerras, terremotos, explosões, fome, pestes, pragas, pandemias, tudo isso, o amor de muitos se esfriando, as pessoas ficando muito loucas, como diz a Bíblia, o amor de muitos está se esfriando. As pessoas dizem: então já é o sinal mesmo, Jesus está voltando? Sim, é verdade, mas é só o princípio das dores. Está começando a se cumprir o que Jesus falou. É tempo de vigilância, é tempo de santificação. No entanto, presta bem atenção. Jesus pode voltar para mim hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei se vou viver até o final desse ano. Eu não sei se vou viver até os 90 anos. Uma coisa eu peço a Deus, eu compartilho com você aqui a minha oração particular. Eu sempre orei assim: Senhor, se tu quiser que eu viva até os 90 anos ou mais, eu só te peço uma coisa: eu quero te louvar até o último dia da minha vida nessa terra. Eu sou músico, eu toco, eu canto e eu gosto de cantar para Deus. Eu gosto de tocar para Deus. Os talentos que Deus me deu, eu gosto de usar, e toda a minha mente, todo o meu objetivo é fazer tudo para Deus, por Deus, pela obra e para a obra de Deus. Porque o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito dia e noite, todo dia, toda hora. Eu estou caminhando, eu estou meditando, e esta palavra eu percebo em mim todo dia, ela entrar como uma espada e me transformar, e me corrigir, e me chamar a atenção, e principalmente despertar em mim o fortalecer da fé. E essa fortaleza faz com que eu encare os desafios, que eu tenha a atitude superior e que eu me revolte contra o sistema maligno e digo: isso não está certo. E em nome de Jesus nós vamos para cima. Em nome de Jesus nós confrontamos a corrupção, a mentira, o engano. E este versículo diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Durante o nosso processo de vida, do dia a dia, do trabalho, levantar de manhã, pegar ônibus, pegar Uber, pegar o carro, pegar a moto, vai para o trabalho. Alguns vão de bicicleta, outros vão a pé. Cada um tem a sua realidade e o seu contexto, mas em tudo precisamos ser santificados. Agora, existem algumas coisas, irmãos, e nós vamos começar uma nova série de palavras a partir do meio de agosto para frente. Nós começaremos uma nova fase, uma nova série de palavras frisando e destacando a realidade, a verdade e a razão. Nós não podemos apresentar a Deus um culto tolo, emocionalmente apenas, requentado pelas emoções ou pelos desejos. O nosso culto precisa ser racional. É um culto com a razão, com a consciência, com a inteligência. E também na hora de orarmos a Deus, não podemos fazer diferente.
Deus não vai responder orações tolas. Deus não tem compromisso em responder orações fora da sua palavra. Deus não nos vai abençoar se estamos caminhando fora dos princípios de Deus. E a Bíblia é muito clara nesse versículo principalmente. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz que o meu Deus, o Deus da paz, vos santifique em tudo. Em tudo precisamos ser santos. E lembra da palavra que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que ele diz: segui a paz com todos e a santificação. Mas outro versículo explica: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque nem sempre depende de nós. Existem pessoas que vão nos odiar e Jesus já falou sobre isso. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Jesus disse: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É impressionante quando alguém dentro de casa está tentando se libertar, fazer a coisa correta, parece que surge um vento estranho. Sobretudo, estou falando aqui de lares onde alguém quer servir a Jesus e o resto não quer. Alguém vai zombar, na verdade. Mas esse versículo nos traz um alerta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, às vezes não depende a paz, mas a santificação depende. Às vezes não depende de mim ter paz com todo mundo, mas a santificação sim depende de mim. Então aqui já tem o primeiro alerta. Se eu não quiser consertar os meus erros quando sou confrontado pela palavra, e eu faço como Saul e tantos outros e dou uma desculpa, em vez de procurar uma solução, eu procuro uma desculpa, em vez de reconhecer os meus erros e aceitar o conselho, eu procuro uma desculpa, eu estou dizendo em outras palavras: não, eu vou continuar sujo com o meu erro, eu não quero a santificação, porque a santificação ela requer transformação, ela requer renúncia, ela requer um sacrifício, abdicar de alguma coisa. E isso é complicado, muitas vezes é complicado. Agora, quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele, do reino dele, da palavra dele, todas essas outras coisas serão acrescentadas pelo poder do Espírito Santo que nos fortalece e nos ajuda a chegar onde precisamos chegar. Aí a gente lembra do que Jesus disse: nós seremos mais do que vencedores. Eu estou referindo a Jesus em todo o Evangelho. Eu estou querendo dizer que quando Deus fala através do apóstolo Paulo, Jesus está falando contigo. Quando nós lemos aqui uma palavra do apóstolo João, Jesus está falando contigo. Quando nós lemos aqui alguma coisa sobre uma profecia de Isaías ou o exemplo de Daniel, Jesus está falando contigo. Quando nós vemos para o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Abel, que ofereceu um sacrifício, e Caim ofereceu um sacrifício diferente, e por Deus receber e se alegrar com o sacrifício de Abel, Caim também se motivou com inveja e raiva até do irmão e o matou. Nós vemos aqui Jesus falando conosco e nos dando instruções. São princípios de Deus demonstrados para que eu e você acertemos o caminho. Deus opera a transformação na nossa vida e a promessa de Jesus para nós é vida e vida em abundância. E a palavra neste versículo é: o Deus da paz vos santifique em tudo. O santo não é aquele que não comete pecado, mas santo é aquele que vai realmente, quando errar, confessar os pecados. Ele não confronta quem o aconselha, ele não confronta a igreja, ele não confronta a palavra, ele confronta a si próprio. Ele confronta o espírito maligno, quando é o caso, e confronta a si próprio para acertar suas atitudes diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus é que faz vir fé. Então, a primeira coisa, se você não tem aquela fé que move montanhas, lembre-se, não é Deus que vai te dar a fé. Você vai buscar a fé na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí você precisa de cura, mas não tem fé. Deus não quer me curar? Claro que Deus quer. Aí você pergunta: será se é a vontade de Deus que eu seja curado disso ou aquilo? Olha, a princípio, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E quando ele nos mandou como obreiros ir, ele disse: ide, curai os enfermos. É a vontade de Deus que alguns sejam curados. Sim, nem todos serão, nem todos vão conseguir a mesma fé.
Nem todos que oram têm a mesma fé e nem todos que recebem a oração conseguem crer na sua completude. A fé total, a fé absoluta, a fé que é certeza, convicção. E para que a fé opere o milagre, nós precisamos ter fé autêntica e completa. A fé completa não existe dúvidas. Será se Deus vai me curar? Não é assim. A fé completa, ela sai de dentro de nós como uma energia, como um poder e diz assim: eu vou, eu serei ou eu estou. Isso é tomar posse, mas é necessário ter uma fé autêntica e a gente não consegue ter essa fé se não estivermos ligados com Deus, se nossa santificação não estiver em dia com Deus, porque o Espírito Santo, a palavra santo, de onde vem santificação, o Espírito Santo não habita em coração que não esteja santificado. Veja que quando a Bíblia dá essa instrução e fala que nós precisamos nos santificar em tudo, nos locais onde nós frequentamos, precisamos ser santos lá. E os locais que não são para pessoas santificadas, a gente não deve nem ir. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer dele está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. O que acontece? Ele tem fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele vai ter fé para dizer: eu não preciso ir em tal lugar, porque lá não é ambiente para mim. Eu não vou ganhar nada. O Temba nessa palavra diz que se nós vivermos corretamente em tudo, só temos a ganhar. Na nossa conversa, nós precisamos ser santos. O que sai da nossa boca é extremamente importante. O que saiu da tua boca hoje? Palavras de vida? Você profetizou sobre a tua igreja, sobre os teus pastores, teus líderes? Você profetizou sobre a tua família, sobre teu filho, tua filha, sobre teu esposo, tua esposa? Você profetizou sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre os teus vizinhos? Você profetizou sobre os propósitos que você apresentou diante de Deus? Ou você murmurou, ou você reclamou, ou você deixou as complicações da vida e do mundo pesarem sobre você a ponto de você abaixar a cabeça e não mais adorar a Deus e não deixar a tua alma em santificação se aproximar de Deus, que pode todas as coisas? Nós às vezes reclamamos dos resultados, mas não observamos a nossa semeadura. Nós reclamamos do que está acontecendo conosco, mas não paramos para refletir se as minhas ações estão me levando para coisas boas. Veja bem, nós precisamos ser santos também na nossa alimentação. Eu tenho falado isso, eu me preocupo com os irmãos da nossa igreja, as ovelhinhas que Deus nos confiou. Eu me preocupo. Se a pessoa é sedentária e ela não faz nenhum tipo de exercício, se ela não come direito ou come muito, ela vai ter problemas de saúde. Diabetes vem daí. Câncer são gerados quando a gente não come corretamente a verduras, né, verde, legumes, folhas. Se a gente exagera na gordura, a gente está chamando aí problemas cardíacos, problemas de colesterol, um AVC, um derrame, né, cerebral. Nós precisamos fazer a nossa parte, e essa parte não é de Deus, irmãos. Deus não virá e vai impedir um AVC na sua cabeça se você não faz a tua parte. É semeadura, nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia diz aqui: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Se o meu espírito, eu gosto de orar, eu gosto de adorar, é o meu espírito. Mas a Bíblia fala espírito, alma e corpo. Alma está falando dos pensamentos. Se eu vou para a igreja, se eu adoro, mas se eu gosto de trazer à memória sofrimentos, coisas do passado, eu pego uma palavra ruim que eu escutei, uma crítica que alguém deu e guardo no coração, eu estou errando contra mim mesmo, eu estou afligindo a minha alma. Isso vai gerar doença, porque a tristeza vem, a depressão vem, e doenças são geradas, e não é Deus que vai vir impedir isso, sou eu. É o fruto das minhas atitudes e escolhas, e isto é muito sério. A vida que Jesus prometeu é vida abundante. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E Jesus deu o exemplo. Quando ele multiplicou a água em vinho, ele fez uma transformação espetacular e o vinho era muito melhor. Isso está dizendo que ele veio trazer para as pessoas no mundo uma vida muito melhor, uma transformação daquilo que era comum em algo soberano, algo muito melhor do que se viu antes. E olha,
que o dono da festa, como era costume naquela época, e esse foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, o dono da festa tinha servido o melhor vinho primeiro, porque depois que todo mundo bebesse já ficava meio alegre, então eles vinham com vinho de segunda categoria, que era mais barato. Mas naquela ocasião o vinho tinha acabado, tanto o melhor como o ruim. Jesus faz um milagre e o vinho agora é muito melhor, porque tudo que Jesus faz é bom, é completo, é melhor, é superior. Você nunca vai se arrepender de tomar decisões por Jesus. Você nunca vai se arrepender de pôr em prática os princípios da palavra, mas é em tudo, em toda a vossa maneira de viver. Espírito, alma e corpo. Não adianta só orar, mas precisa alimentar o espírito, precisa muita oração, precisa ler a palavra, precisa adorar, precisa se consagrar, precisa se separar. Você estará alimentando o seu espírito, santificando o seu espírito, mas você precisa também cuidar da sua mente, seus pensamentos, o que você vê na TV, o que você vê na internet, o que você ouve. Filtra essas coisas. Com quem você anda? Existem pessoas que são um verdadeiro lixo ambulante, elas são uma carniça ambulante, é como se fosse um esgoto ambulante. Vai pôr a mão no esgoto, você teria coragem de beber água do esgoto? Você teria coragem de abrir o esgoto da sua rua, de onde sai a fossa de todas as casas, e você pegar um copo e dizer eu tô com sede, e beber aquela água horrível, fétida? Você teria coragem? Da mesma forma é como você quando anda com alguém que tem palavras torpes, que fala besteira, que fala palavrão, que murmura, que reclama, que fala mal dos outros, que semeia contenda. É a mesma coisa. Aquela água vai te fazer mal, porque aquela água é cheia de bactérias, de contaminações, aquilo pode até te matar, e você andando com uma pessoa assim, você pode morrer espiritualmente, e todo o teu trabalho de busca, de oração, teus jejuns lá de trás, as vezes que você foi ao monte buscar a Deus, tudo vai ser jogado no lixo, porque você simplesmente pegou algo ruim e ingeriu aquilo. Então tem que cuidar da alma, do espírito da alma e também do corpo. É aí que entra, você precisa cuidar do seu corpo. Lembra que a Bíblia diz, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que é o corpo, Deus o destruirá. É por isso que o suicídio não pode ser nem sequer mencionado. O suicídio, tem gente que fala assim, eu admiro fulano porque se suicidou, que coragem. Coragem nada, que covarde. Tá doente? Procura ajuda. Você precisa cuidar da tua mente e do teu corpo, e não é Deus que vai cuidar da tua mente nem do teu corpo. Ele manda você ler a Bíblia, Ele manda você orar, Ele manda você se desviar de más companhias, Ele manda você não colocar coisas erradas, imundas diante dos teus olhos, Ele manda você purificar o teu ouvido, não ficar ouvindo coisas ruins, muito menos guardando no teu coração estas coisas ruins, porque elas têm um efeito devastador na tua vida e na tua história. A tua estrutura será demolida pelo poder do mal. É preciso ter atitude. Se você quiser ser santificado em tudo, lembre-se, é espírito, alma e corpo. Para quê? E Deus, se você fizer isso, a Bíblia diz aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai te manter puro, Deus vai te manter limpo, Deus vai te manter forte, se você fizer as etapas corretas, se você cumprir o propósito de Deus. E para a gente encerrar, a santificação engloba todo o ser, queridos irmãos, toda a tua estrutura, todo o teu ser. Quando fala espírito, alma, que são as emoções, os sentimentos, a nossa razão, e o corpo, está falando de tudo mesmo. Então você precisa deixar o sedentarismo, você precisa deixar os pensamentos ruins, você precisa deixar as companhias erradas, você precisa deixar os costumes que é da moda, talvez, tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas não leva a nada, e vale a pena renunciar todas essas coisas por um bem maior, por um futuro diferenciado. Você quer um exemplo prático? Quando a gente toma muita água, principalmente em Brasília, que a umidade relativa do ar é muito baixa, nessa época de frio, faz muito frio, mas o clima fica seco. Nós precisamos aqui, segundo os especialistas, olha, os médicos, não é Deus que está falando, ei, toma 2 litros. Em Brasília você precisa tomar 3, não precisa, não é Deus.
É a nossa parte. Os especialistas dizem que aqui em Brasília nós precisamos tomar não 2 litros, mas 3 litros. E quem não tem o costume de tomar e está muito frio, a gente não sente sede, se a gente não colocar como um hábito e não vigiar, nós teremos problemas renais, nós teremos problemas de dor de cabeça, de enxaqueca, nós teremos problemas no intestino, nós teremos até a pele da gente vai ficar feia. O médico especialista, quando você vai no médico, ele olha para você e fala assim: você está tomando pouca água, né? Aí a gente pergunta: como é que o senhor sabe? Eu não falei nada, mas a sua pele está contando. A pele fica feia quando você toma muita água, os poros se fecham, a pele fica lisinha, todo o seu aspecto melhora. Então nós temos que fazer a nossa parte, não adianta não tomar água e ir pedir oração: Deus me ajuda, eu estou me sentindo mal. É isso. A santificação é um processo de obediência e todo o nosso ser, engloba todo o nosso ser, nos mínimos detalhes. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um espírito acostumado na oração, no jejum, mas morre de câncer. Uma pessoa que tem um espírito acostumado em jejuar, em orar, ora todo dia, ora antes de dormir, até ler a Bíblia, mas morre de câncer, porque simplesmente eu não gosto de verduras, eu gosto de carne, eu gosto de gordura, porque quebra um princípio. Essa palavra ela é muito simples, mas muito útil, muito importante, porque, queridos irmãos, existem coisas que Deus faz por nós. A mais importante delas, Deus já fez por nós. Enviou Jesus para nos garantir salvação lá no final da nossa vida. Ele enviou Jesus para garantir salvação se Ele vir agora e nós sermos arrebatados. Ele já fez o mais importante, Ele enviou Jesus para que todas as nossas dores Jesus levasse sobre si, as nossas enfermidades, as nossas angústias. Pedro chega a dizer: lance sobre Ele a sua ansiedade. Quando nós ficamos ansiosos e não confiamos em Deus, oramos, mas continuamos preocupados, ansiosos, nós estamos gerando enfermidades em nós. Quando você fica estourando a cabeça, desesperado de medo do coronavírus, e você não consegue dormir de noite direito, mas não perde uma porcaria do jornal funeral. A Globo Lixo tem o jornal funeral, você não perde um. Aí você chega lá, eles têm um outro interesse, que eles querem prejudicar outras coisas aí, e aí começam a falar só coisas ruins, negativas, deixando o povo em pânico. Aí você fica recebendo aquilo, não consegue nem dormir direito. Se alguém espirrou lá na rua, você corre e fecha a janela, com medo das partículas entrar na tua casa e você pegar o coronavírus e morrer. E esse desespero vira uma paranoia. Você precisa sim fazer a tua parte, porque o outro lado é um tolo dizer assim: não, pastor, abre a igreja tem que ficar aberta, se eu não crê em Deus não, como um pastor lá do Gama, de uma igreja lá do Gama, mandou, né, um recado pra gente nesse sentido. O resultado? Ele continuou abrindo a igreja dele, mesmo na época de pandemia, não respeitou a lei. Tem até um folder que eu postei na página da AD Recanto no Instagram e no Facebook, que diz assim: a igreja verdadeira, ela obedece a palavra, ela obedece às leis. Tá vendo? Ela tem que cumprir o propósito de Deus. Esta é a nossa parte. O resultado do pastor lá do Gama, ele morreu de Covid. Disse que nós não tínhamos fé, por isso que a gente estava fechando a igreja por ordem do governador, que ele ia manter a igreja aberta. Um monte de gente da igreja dele pegou Covid de forma errada. Na nossa também, mesmo com toda a obediência, algumas pessoas pegaram. Qual a diferença? A bênção do Senhor, porque nós estamos em obediência. Todo mundo que pegou Covid foi curado sem ter grandes complicações, não tiveram sintomas muito fortes, e até os que estavam no grupo de risco, que já pegaram, se recuperaram sem precisar nem ficar internado. Por quê? Porque estamos fazendo a nossa parte. Quando fazemos a nossa, Deus faz a dele. O coitado do pastor, eu não vou citar o nome, por respeito, por ética, mas criticou a gente porque estávamos fechando a igreja e obedecendo o decreto do governador. A igreja não pode desrespeitar as leis.
Se uma igreja desrespeita as leis, ela se torna uma igreja fora da lei. E fora da lei está contra a palavra. A Bíblia manda a gente honrar o rei, honrar a autoridade. Ela diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esse versículo que eu acabo de citar, que Jesus falou, tem tudo a ver com isso. Nós temos que apresentar a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo, que é o nosso culto racional. E a obediência é parte primordial, porque o que é o pecado, senão a desobediência? Veja que a Bíblia também, no livro de Romanos, diz: o pecado é a quebrar a lei. Onde não há lei, não há pecado, não há transgressão. Se há uma lei e a gente quebra a lei, estamos pecando. Então, se há um decreto que a igreja não pode abrir, nós não concordamos que está proibido crianças de ir na igreja. É um absurdo, é um exagero, porque só na igreja que pega, lá no shopping não pega não, lá pode ir crianças, nos ônibus, nos metrôs podem ir crianças, na farmácia, no mercado, em todo lugar, só na igreja que pega o Covid, as crianças. Então é um absurdo, agora estão liberando as escolas, vamos ver se não vão liberar as crianças para ir para a igreja, mas a nossa igreja está obedecendo, não estamos rompendo a lei, não vão crianças menores de 12 anos para nossos cultos. Então é preciso fazer a nossa parte, inclusive para que a gente tenha a bênção de Deus quando se trata de leis dos homens. Porque se estamos quebrando uma lei, nós não estamos dando exemplo. Se nós começamos a criticar outra religião e desamparar, e zombar, ou ser agressivos com outra pessoa, só porque ela serve talvez a demônios e faz oferendas a espíritos malignos, não é assim. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Querido irmão, eu quero terminar essa palavra lembrando a você, a Bíblia deste século, a Bíblia em que os intelectuais, os universitários, os incrédulos, os ateus, os idólatras, aqueles que adoram outras coisas, a Bíblia que eles vão conseguir ler e acreditar nelas é a nossa vida. Então você precisa ser santo em tudo, eu preciso ser santo em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Palavras, comida, vestuário, palavreado, companhia, locais onde a gente vai. Tudo isso é reflexo, isso mostra se nós temos Jesus ou não. No folder que eu postei na página da AD Recanto, AD Recanto DF, na D.Recanto DF, pode entrar lá, siga a página também. Nesta página está lá esse folder mostrando o seguinte: como conhecer? A igreja verdadeira age assim. Ela tem respeito, primeiro pela palavra, pelas leis, pelo próximo, pelas outras igrejas, pelas outras religiões. Isso é respeito, e o respeito vem de Deus, porque esta é a nossa parte nesta equação. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento eu quero convidar você que tem algum problema. Tem pessoas com problema de obesidade, tem pessoas com problemas psicológicos, tem pessoas com problemas físicos, tem pessoas com problemas espirituais. Se você tem algum desses problemas, se está enfrentando algum desses problemas, eu vou dar uma oportunidade para você usar a tua fé. Lembre-se que de forma sobrenatural, para acontecer algum milagre, é necessário ter fé. A fé é a chave que abre a porta do impossível. A fé é a chave que abre a porta do impossível. A fé é o poder que faz o mar se abrir para você passar a pé enxuto onde não tem ponte, onde não tem estradas. A fé é a chave que abre a porta do impossível. Se você crer, verá a glória de Deus. Mas precisamos fazer isso com toda sinceridade, e precisamos fazer a nossa parte para que Deus cumpra a dele. Coloca a palavra ali novamente, Eric, rapidinho, só para a gente ver o último versículo, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Vai manter a gente, vai nos santificar em tudo, e todo o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo será plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse é o Deus que nós servimos. Se você fizer a tua parte, Deus já fez a principal e continuará fazendo a dele. Porque passarão os céus, passará a terra, mas as palavras do Senhor Deus jamais passarão. Vamos orar pela sua vida? Vamos orar pela tua vida e pela tua história. Apresenta a Deus agora.
Chegou o momento da oração. Apresente agora diante de Deus os seus propósitos, as suas necessidades. Oferte a Ele o seu coração. Chega de vazios. Chega de tristezas. Não desista da vida que Deus te deu. Nós vamos orar por você e por sua família. E você será mais um vencedor em Cristo Jesus. Chegou o momento da oração. Senhor Deus e Pai Celestial, nós apresentamos a Ti cada irmão e cada irmã, cada pessoa que está acompanhando esta palavra nesse momento. Nós não sabemos o particular das pessoas, talvez a dor do coração lá no fundo, a preocupação, a insegurança, Senhor Deus, a agonia, o sofrimento seja maior do que a gente consegue ver nas expressões, nos rostos e nas palavras. Mas Tu, Senhor, sabe tudo e nós cremos em Ti. Senhor, visita agora pelo Teu Espírito Santo, com o Teu Espírito Santo, cada uma destas pessoas que pela fé falam contigo nesse momento. Visita cada um na sua vida, Senhor Deus, aqueles que estão sofrendo problemas no corpo. Dê, Senhor Deus, o poder que essa palavra tem para penetrar seus corações, a fim de que eles tenham atitude para mudarem seus hábitos, para serem melhores fisicamente, e a Tua bênção os alcance, a Tua graça os fortaleça, Senhor Deus, a Tua presença os estimule. Guarda-os do mal, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos para a Tua palavra e para a razão e a sabedoria que Tu já deixou aqui na terra. Aqueles que estão com enfermidade, Senhor, envia o Teu toque santo, lava o corpo com o sangue do Cordeiro de Deus e repreende toda enfermidade, e aqueles que creem sejam curados de qualquer enfermidade em nome de Jesus agora. Senhor, visita os que estão com enfermidades na alma, Deus, com tristezas, com mágoa, Senhor, que haja perdão pelo poder do Teu Espírito. Espírito Santo, te pedimos, convence esta vida de forma clara e poderosa através da Tua palavra, para que haja perdão, porque sem perdão também não há perdão em nós. Então, em nome de Jesus, visita aqueles que estão sofrendo na vida financeira, dá sabedoria, dá entendimento pela Tua palavra, abrindo os olhos, dando ideias, inspirando, fortalecendo pelo Teu Espírito Santo, para que se ergam, para que se levantem e trabalhem pela fé, porque Tu é o Deus que movimenta. E aqueles, ó Deus, a quem Tu precisa fazer milagres, ensina a lei da semeadura pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, que eles possam cumprir pela fé, Deus, a semeadura, semeando na Tua casa, na Tua presença, diante de Ti, para terem colheita abundante, como diz a Tua palavra. Guarda-nos de todo mal, guarda a AD Recanto, guarda a Tua igreja na face da terra, as verdadeiras igrejas, os verdadeiros pastores, as verdadeiras irmãs e irmãos que clamam a Ti, como diz a Tua palavra. Nenhum dos que esperam em Ti serão confundidos. Visita cada vida agora, em nome de Jesus, entregando a chave da vitória para a glória do Teu nome e para a alegria e felicidade completa dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos e Te agradecendo, dizendo amém e amém e amém. Queridos irmãos, a escola dominical desse domingo tem uma palavra poderosíssima. Fala usando a fé diante dos confrontos. Estas lições estão espetaculares, domingo às 10 da manhã, ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Você não se inscreveu ainda no nosso canal? Se inscreve aí. Você que está assistindo esse vídeo, clica no joinha, curta esse vídeo, interaja com ele, compartilhe o link do YouTube, mande para outras pessoas. Se você lembra de alguém que tem algum problema ou que está meio enrolado na vida, não consegue prosperar, não consegue ter os frutos das promessas de Deus, estas promessas da Bíblia não estão se cumprindo na vida dele, envia esse link, envia outros links do nosso canal do YouTube. Tem muitas palavras proféticas que podem mudar a vida de alguém completamente. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e domingo pela manhã nós teremos uma escola dominical poderosíssima, mais uma vez profética. E você que puder, jejue. Nós estamos sempre jejuando na nossa igreja, na AD Recanto, na quadra 308, todos os domingos. Não faça também nada errado, né? Faça dentro do teu permitido, do teu suportável. Deus vai fazer a parte dele, mas nós também temos que ter sabedoria. Sacrifício de tolo, ele não aceita. Se você estiver tomando medicamentos, se você não puder ficar em jejum, não faça. Faça um propósito.
faça um momento de oração, passe aí umas 2 horas de joelho orando, se você puder. Se você tiver problema de coluna, evita isso, faz de outra forma. Então a gente tem que ter sabedoria. Deus aceita o nosso culto racional e Ele trata cada um de nós de acordo com a nossa realidade. Ele, mais do que ninguém nesse mundo, te conhece e me conhece verdadeiramente. Como Ele disse a Samuel: Samuel, o homem vê o exterior, eu provo o espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue orando por nós. Ore antes por você, pela tua casa, depois ore por mim, ore pela pastora, ore pela nossa igreja, pelo ministério e convide pessoas para estarem lá domingo às 19 horas. Teremos mais um culto especial, mais um culto poderoso na presença de Deus. Domingo pela manhã, 10 da manhã, a gente se encontra aqui. Deus abençoe você. Coloca sua mão assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, abundantemente no teu coração, nos teus pensamentos, em todo o teu ser, assim também na tua família, e seja hoje e sempre desta maneira. E todos digam amém. Adoração e louvor subindo, e o poder e a unção descendo sobre nosso povo.